Olá, estamos hoje aqui no DMCast recebendo um querido, um trabalhador. O nome dele é Luiz Carlos Mendonça. Com esse colete aqui laranja, vai trazer aqui hoje, nessa mesa, nesse momento, toda a sua experiência de trabalho offshore. O nosso querido Luiz Carlos é um trabalhador, militante, diretor do Sindipetro Norte Fluminense, com uma vasta experiência e vivência. E ele vai trazer aqui pra gente agora um pouquinho, ele também, eu não vou ficar apresentando ele, né, de forma extensa, e vou deixar ele aqui falar um pouquinho desse lugar. Meio quilo, Luiz Carlos, muito obrigada. É uma escola e nós vamos ter aqui essa vivência, esse olhar desse trabalhador que muito nos entrega aqui com experiência, vivência. Luiz Carlos, nos diga aí, que prazer recebê-lo aqui. Então, boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui e quanto a você, né, doutora Daniele e demais ouvintes, eu acho que o companheiro falou aqui mais cedo, né, a questão da humanização. Sim. Então é um pouco isso que a gente tem, né? E eu sou oriundo de Campos, ex-aluno da Escola Técnica Federal. Estudamos sempre em colégio público. Entrei na Petrobras. Meu primeiro embarque foi uma segunda de carnaval. Só foi o corpo, né? À época tinha cabelo e tal, etc. 85? 85. Bacana. 1º de fevereiro de 85. E assim foi a jornada. Entramos. Naquela época a gente era representado pelo Sindipetro RJ. Sim. E aí foi feito... Passou-se um período e tal, pela militância na escola técnica, aquela coisa toda. Aí fui elencado depois lá na frente para o movimento sindical. Entrei para o movimento sindical, saí do movimento sindical, ou seja, e a vida me trouxe muitas experiências e trabalhar embarcado, principalmente numa grande empresa como a Petrobras, né? Que é sonho para muitos trabalhadores e muitas pessoas, muitos jovens, né? Sempre foi. Eu sou oriundo de Campos, né? Então, não tinha muito emprego. Meu pai queria que eu fosse médico. Sim. Trabalhava com ele no armazém. O apelido do meio quilo veio daí. Ah, o apelido do meio quilo. E eu imaginei, porque, né, a categoria toda meio quilo, meio quilo, meio quilo. Veio daí. E eu imaginei que veio de dentro dessa estrutura, também, né? Mas veio desde então, desde antes de entrar na Petrobras. Eu estudava e trabalhava com ele. E comerciante não gosta de perder. Ele trabalhou 22 anos como funcionário de um armazém, Diógenes, lá em Campos, no mercado. Eu fui criado, né? Vendo, ou seja, conhecendo o mercado. E mercado é mercado em tudo quanto é lugar. É mercado, né? em tudo quanto é lugar. Então, agora, e a gente entender hoje, né, com um pouco da experiência, que nós não queremos um Brasil mercado, a gente quer um Brasil nação. Isso. Exato. E essa sua, em 85, ir para uma grande empresa como Petrobras e falar de um Brasil nação... tem um significado muito grande, porque nós estamos falando com o nosso ouro negro, né? Sim. Com toda essa movimentação de um mercado muito maior do que aquele inicialmente descrito, mas a você sempre sendo entregue, né? Essa experiência e as vivências e no mundo do trabalho, num olhar dinâmico e com um panorama muito extenso. E aí você me diga uma coisa, o meio quilo, vou te chamar de meio quilo aqui, né? Tudo meio bem. Quilo, Luiz Carlos. Fica à vontade. E aí vamos seguindo. Como foi essa experiência toda? Eu acho que você passou por vários, desde 85 até 2025, nós estamos falando aí de 40 anos, né? Isso. 40 anos no mundo do petróleo. Eu acho que por muitas experiências de evolução, Sim. automação... um olhar de proteção, segurança, acidentes do trabalho, né? Nós estamos agora, hoje especificamente, há uma semana atrás, né? Com uma iminência de um acidente. Nos conta aí, como está acontecendo isso? Você veio de Brasília agora, né? Chegamos de Brasília ontem, isso, para fazer o análise e a discussão. Estamos acompanhando de perto o PL 42,
23, que versa sobre a questão da aposentadoria especial. E nessa conjuntura toda que nós estamos, ou seja, a trajetória se deu, né, dentro daquela militância, achando que era um grêmio estudantil, que quando você via, não era grêmio, você estava na relação capital-trabalho. Então, aquele que ia para a CIPA, alguns, né, ficavam rotulados, é nó cego, é isso, é aquilo. E daí, mas a plataforma nos dá uma vivência que é sem palavras. Por quê? O confinamento. Sim. Essa experiência do confinamento, à época, o professor Roberto Moraes, o Nelson Bagueira, fizeram um estudo, Síndrome do Homem Offshore, entende? E de lá para cá, a gente teve vários outros estudos. Quando a P36 afundou em 2000, o professor Oswaldo Sevá Filho, da Unicamp também. Ou seja, e de estudos, nós estamos legal, entendeu? Porque o trabalhador ele fica 14 por 21. Isso. Né? Ele fica 14 dias teve a luta, confinados. Né? Teve a luta do 14 por 21, que não foi dado. Não foi dado. Né? Não. Aí é até uma incógnita muito forte, né? Porque à época começou-se os concursos e aí a categoria começou a se organizar e etc. A gente fundou, né, o Sindipetro NF, que até então não existia, era Sindipetro RJ. Qual foi o ano da fundação? 95 para 96. 95. Então, 85, aí é 95. Eu estou fazendo aqui uma linha do tempo da sua vida, né? 85 entrou, 95 na militância. Funda-se um sindicato de tamanha importância, né? Isso. Tamanha importância para a categoria. Isso. E em 95, em maio de 95, a gente teve a greve histórica, né? No governo Fernando Henrique, onde ficamos 32 dias de greve, demissão coletiva assinada, contra-cheque zerado, por um acordo coletivo para, de fato, a gente trazer para dentro das plataformas, fazer com que a sociedade conhecesse um pouco esse trabalho, porque é um trabalho oculto. Ninguém vê a gente trabalhando. Não. Ninguém vê. Tá vê lá de em folga. Alto-Mar, Aí vê de tá folga lá no shopping, vendo futebol, sem fazer nada mesmo. Uma segunda-feira, para mim, é um domingo. Mas a usina não para, né? Como na época a gente esteve na colonização, né? Na escravidão e tudo. Eu, há pouco tempo, assisti um documentário maravilhoso, que é uma história de amor e fúria, que conta a nossa... que vem desde a colonização, vai até 2030. Aquabras, fala-se da Aquabras, entendeu? Então, quer dizer, será que a gente vai chegar já? E aí está caminhando, né? Nós estamos hoje em 25, tem a COP30 aí, né? E tomara que a gente não entregue essa água cada vez mais. Então, a gente foi e fundamos o NF, ao qual eu fui o primeiro coordenador, e dali começamos a organizar as plataformas, as células, né? OLT, né? Organização por Local de Trabalho. Por Local do Trabalho. E aí você me fala uma coisa, como você verifica o trabalhador dentro dessa estrutura metálica, nós sempre falamos isso, né? Dentro dessa estrutura, nesse mundo metálico ali da plataforma, a sua psicopatologia, sua proteção psicológica, Sim. Sua proteção quanto à saúde, integridade, sim. exposição ao benzeno. Só colocando aqui, o nosso querido Luiz Carlos, ele tem uma grande experiência na saúde ocupacional, a saúde do trabalhador. E existe, sim, uma grande luta quanto aos agentes químicos, físicos, biológicos e quanto à efetiva exposição e a declaração num documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Por quê? Porque, por mais que, né, é algo afrontoso dizer que um petroleiro não tem no seu PPP agentes químicos. Não tem. Muitos deles têm essa omissão. Então, o trabalhador ele tem isso como uma premissa. Participou da Comissão Nacional do Benzeno. Conta essa experiência pra gente. Conta o que é o benzeno. Aqui, na visão do trabalhador, falando aqui um pouco para o trabalhador e para o próprio judiciário, tá? Sim. Não se entende. Muitas pessoas não conhecem esse mundo e aí não sabem efetivamente da importância do diálogo e da fala desses agentes e de constar essa exposição para o PPP. Há um adoecimento desse trabalhador que trabalha em plataforma? Me conta isso um pouquinho, por favor. Então, quando eu citei
o material do professor Roberto Moraes, saúde mental, né? O síndrome do homem offshore, porque é uma geração que a gente, né? Juventude, aquela coisa toda, todo mundo trabalhando, e vai. E a saúde mental, o confinamento, como eu falei, é uma área totalmente diferente, totalmente. Porque aqui nós estamos no estúdio, mais tarde você vai para um lugar, eu vou para outro, e assim por diante. Lá não tem escolha. Então, isso vinha se agregando. Mulheres não embarcavam, né? A gente conseguiu trazer. Não tínhamos... no começo eram 6 ligações para casa. Só 6. Aí, 6 o quê? Durante o embarque? Do dia. Só podia, na sala de rádio, você dava 6 ligações. Não tinha internet, não tinha nada disso. Ou seja, essa dificuldade toda. A escala era 14/14, veio 14/21 através das nossas lutas. Não conseguimos ainda trazer os trabalhadores terceirizados, né? Viemos aí com a precarização, infelizmente. E aí começamos também a essa preocupação cada vez mais por entender a questão da CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção e etc. E a gestão da própria Petrobras e as outras empresas no decorrer em relação à questão da saúde. Então a gente começamos a estudar também, né? Porque cada um, né? Eu tive vários professores assim que eram, né, nossos companheiros de luta e tudo, mas tinham a capacidade de aprender e divulgar o conhecimento natural, principalmente a galera do Nordeste. Coisa linda. Que lindo. Um abraço para todos. Um abraço. Deixa um abraço ali para todos que contribuíram, para todos eles. Se quiser deixar o nome aqui, também deixar nome. Às vezes pode cometer alguma injustiça, né? Poxa. Falar em nome de um, esquecer outro. Toda essa geração que escrevemos o nome na história da Bacia de Campos. Alguns que se foram, né? Foram ceifados. E em relação aos riscos, aí a gente começou. A questão do benzeno. Carcinogênico, né? Sim. Benzeno é flor que não se cheira. Flor que não se cheire. E, detalhe, aí fomos conversar com os especialistas, doutor Arline, isso não tem como deixar de falar. Uma grande pesquisadora da Fundação. Grande abraço, uma grande contribuição para a classe trabalhadora, entendeu? Doutora Arline. O acordo do benzeno tem 30 anos. 30 anos. Lá pelos anos 2007, 2000 e tal, no ASO a gente já colocava as observações, e aí era perseguido, não podia colocar aquilo. Vamos falar aqui para as pessoas que não conhecem um pouquinho o benzeno, né? Que é uma substância química que tende, né, carcinogênica, ou seja, ela adoece o trabalhador. E ela tem no processo, né, da indústria do petróleo, e não consta do PPP do trabalhador. Sim. Isso não consta, e aí colocando aqui como uma explicação, em decorrência da tributação. As empresas omitem esse agente de exposição para não tributarem em consonância com a legislação. Sim. E isso daí, o que acontece? Não tem um parâmetro de saber do adoecimento, o que não garante um PCMSO em consonância. Por quê? Porque eu não coloco ele nessa... NR7, né? Sim. Ela tem que comunicar-se com a NR9, que era o PPRA, Programa de Prevenção dos Riscos. Que riscos? E aí fica muito atual. Nós estamos discutindo agora a Amazônia. Sim. E os riscos da Amazônia. E os riscos, eu né? Eu fico muito preocupado, sabe, doutora? Sabe por quê? Porque se ela não está cuidando muito bem nas grandes capitais... Quem dirá? Nos ribeirinhos. Então, fica aqui um alerta, tá? Eu sou factível, entendo o progresso, eu gosto da evolução, acho que a gente tem que defender a empregabilidade, mas com respeito. Com respeito. E por isso é tão importante esse nosso podcast aqui hoje. Por quê? Nós estamos colocando a experiência aqui de um trabalhador, um diretor sindical militante de 40 anos de profissão, com um olhar crítico e analítico, para entregar aqui um pouquinho à sociedade, ao trabalhador que está ali nos ouvindo, à dona de casa, todos que estão, né, os companheiros de luta, um pouco mais sobre essa experiência, essa vivência, porque é importante, né, como vamos ver no progresso, tudo isso que vai acontecendo, a empregabilidade, mas esse olhar também de cuidado. Dentro da cadeia produtiva. Dentro da cadeia produtiva. Por exemplo,
nós vimos aí alguns locais do lado de postos de gasolina, né? Arranha-céus, né? Prédios e tal. Lindos. Se o dreno do posto estiver direcionado para os prédios, os vapores da gasolina, os vapores a qual o benzeno faz parte, estão sendo direcionados para aqueles moradores. E aí, muitas das vezes, Isso por quê? Porque o próprio, como eu falei, da Fundacentro, Fiocruz, os estudos colocam que nas refinarias, né, e a doutora foi muito feliz em alguns processos aqui na Reduk, né? Sim. Então, onde foi diagnosticado pessoas do prédio administrativo com benzenismo. Mas por quê? Mas não estou exposto. A questão é que a ciência nos trouxe, né, um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma coisa chamada IBE, Indicador Biológico de Exposição. Ou seja, o benzeno não é a flor que se cheire, ele não tem limite seguro, Não tem e limite. se existe. Você pode ser suscetível e eu não. Então, quer dizer, aí lá na frente você vai ter E detalhe, esse aqui é a grande crime. É crime, porque botar a vida de outro em risco é crime. É crime. Então, quer dizer, e os exames médicos nossos, dos trabalhadores, foram diminuindo. Então, para com a gente, tinha que ser feito o quê? Uns exames correlacionados. Porque com o advento da tecnologia, da empregabilidade, por força do acordo coletivo nosso, quando eu falei aqui do pessoal do Nordeste e tal, a bacia de Campos estava em ascensão. E o Nordeste estava em decadência. O Rio Grande do Norte, fechando os poços e tal. Graças a Deus, ninguém passou no RH, ninguém passou no departamento pessoal. Por força do acordo coletivo, de um sindicato forte, de uma federação forte, foi de quê? Não, vamos para a bacia de Campos. Como agora está indo muita gente para a bacia de Santos. Sim. Entende? Então, quer dizer, você muitas das vezes muda de função. Você era mecânico, você passou a ser operador. Mudou o quê? Uma coisa chamada GHE. Grupo Homogêneo de Exposição. Então, quer dizer, tudo isso a gente tem que se inteirar. Isso é muito importante. O Luiz Carlos, ele sempre esteve muito atento. Nós tivemos, né, eu digo, enquanto classe trabalhadora, o Sindicato do Norte Fluminense, através da assessoria do Dr. Normando Rodrigues, também, realizou uma inspeção, né, uma perícia na plataforma em que constatou a exposição do benzeno numa plataforma, ou seja, era omitida toda uma exposição a agente químico, só constando ruído. Eu tenho trabalhadores aqui da área de elétrica com exposições gigantescas à eletricidade sem constar do PPP. Então, assim, eu acho que... eu tenho certeza que a classe trabalhadora, os petroleiros, eles têm muito ainda a reivindicar e lutar contra o seu meio, em favor, né, de constar todos os agentes em seus PPPs e também evoluir. Porque toda vez que nós temos a omissão desses dados, eu tenho a exposição. Por quê? Porque eu não tenho cuidado, não é tratado. Então, toda vez que eu tenho uma omissão, eu não tenho um tratamento adequado. Então, assim, vamos acreditar, né, no progresso e entendendo. E agora, juridicamente, nós tivemos também, Luiz Carlos, uma mudança, sempre se discutia onde que vai se pedir que a empresa seja obrigada à impugnação do PPP. Se consta agora que é na Justiça do Trabalho, o empregador, no caso, ele é responsável, é um documento público. Tá? Então, a fraude desse documento é uma fraude de documento público. Sim. Então, é necessário, sim, que o trabalhador tenha consciência da sua exposição, do seu meio ambiente de trabalho e que efetivamente faça essa reivindicação. Por quê? Porque, em sua maioria, o trabalhador como um todo, eu não estou falando só o petroleiro, ele está só muito... com um olhar muito analítico para sua hora extra, para sua hora trabalho. Sim. Mas tem o HH, seu hora homem. Isso aí. Só que
ele não tem essa percepção, e talvez por estar contido dentro desse processo, ou estar inserido ali naquele mundo do trabalho no momento, na sua proteção à vida. Sim, que é um direito constitucional, é o maior bem que nós temos. O maior bem, a integridade e a vida. Isso aí. Então é importante, e esse nosso podcast hoje traz para você, trabalhador, que você tem, e fique atento a isso sim, aí tem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o CIPA, tem um sindicato, e tem todos esses, né, instrumentos para que você possa efetivamente se municiar, no sentido de buscar o seu direito e reivindicar o seu direito, porque muitas das vezes o bem que é imaterial, aparentemente, né, dizendo, ele pode, né, e deixando de reivindicar que é a segurança, tudo isso, pode custar muito mais caro. Com então, certeza. assim, é muito importante. E eu vou lhe falar uma coisa. Quando se fala em saúde de trabalhador, eu falo da saúde pública. Eu falo numa condição social, eu falo no Sistema Único de Saúde, eu falo numa percepção de uma saúde coletiva. Então, é importante, sim, que nós, enquanto advogados, enquanto trabalhadores, diretor sindical, representante sindical, tenhamos, sim, esse olhar de proteção e que tenha essa voz desse grito. Eu estou aqui com o Luiz Carlos, ele se emociona aqui algumas vezes, né, na caminhada, mas esse seu grito, essa sua luta, né, de 40 anos em prol do trabalhador, de estudos, e eu coloquei aqui, antes de começar nosso podcast aqui, antes do acender das luzes, eu falei, essa foi minha escola. Que é a escola, sim, que se emociona, que verifica o trabalhador com o seu valor de vida, de família, né, o seu valor real. Isso é muito importante. E na contextualização, tudo bem, no meio da produção, do mundo do trabalho e do progresso, mas não tem bens que são inegociáveis. Isso aí, a vida não tem preço. É inegociável. Se salvar agora mesmo, hoje, 24 de outubro, né, de 25, terça-feira, nós tivemos um acidente, um vazamento de gás na P52, plataforma da Bacia de Campos. Quase que nós tivemos outra P36. Outra P36. Entendeu? Um vazamento de gás de grandes proporções. Até hoje, à tarde, agora mesmo, eu estava em reunião com os trabalhadores e outros diretores e tudo. Nós estamos... Alguns trabalhadores não desembarcaram ainda por questões de segurança, meteorológicas e de segurança. Agora, como é que fica a saúde mental desses trabalhadores? Entende? Então, a gente tem toda essa questão, e trazendo à tona a questão da saúde mental, eu trago à tona a questão da prescrição que foi feita... prescrição ou adiamento, mais uma vez, da NR1. Da NR1. Né, que ia vingar em 26/5, em maio, e foi postergada para mais um ano. Mas lembrando que a NR1, ela por si só, as outras NRs, ela já tem as suas funções, as suas aplicabilidades. E, muitas das vezes, é feito o quê? Faz de conta, vamos chamar assim, a metodologia, né? Quem é que embarca em uma plataforma para fazer o levantamento? Uma empresa contratada pelo empregador. Que muitas das vezes... manipulou aquelas informações. Entende? Eu estou tendo aqui uma experiência do mundo jurídico, dividindo aqui com você, dificuldades, até mesmo quando eu proponho algumas ações. Fiz agora... uma reclamação trabalhista impugnando o PPP da Petrobras, trabalhador em plataforma, porque não tinha os agentes de exposição e também porque o campo 14, a profissiografia, não constava todas o exercício, a atividade. Então, o campo 15, que eram os agentes, não constavam todos os agentes. A gente tem que acabar estudando tributário, etc. Tudo. O campo 15 também não, o campo 14 não constava a profissiografia, e também o CBO também estava errado. Então, estava sendo um Código PPP Brasileiro de Ocupação. Também estava tudo errado, e eu entrei. E, por fim, eu tive que pedir ao juiz várias vezes que o perito fosse em loco. A dificuldade que o perito muitas das vezes tem... Falei, olha, eu estou impugnando os documentos da empresa. Se você analisar os documentos da empresa, ele não vai te dizer o que eu quero que você verifique. Com certeza. Que é a sua função. Então, assim... Eu estou há 21 anos, né, nessa atividade. Então, eu confesso para você
que a aposentadoria especial, principalmente aqui no Rio de Janeiro, no nosso DRF e tudo, ela tinha uma visão muito limitada. Nós estamos avançando. Isso é, na verdade, um avanço não da advocacia previdenciária na região sudeste, uma advocacia, a própria fiscalização parece que está vindo com outros olhares. Isso é muito importante. Mas o movimento sindical ele é muito importante nesse cenário. Ele é muito importante. Nós temos trabalhadores aqui que estudam, que verificam, que se desdobram para cada assunto para atender melhor a categoria. Claro. É para atender, para entregar melhor. Não é achismo, não é. Nós tivemos aqui. A fase do não pelo não passou. Não pelo não passou, né? Passou há muito tempo, entendeu? Quando a gente hoje faz, por exemplo, uma manobra, um poço em teste, um equipamento novo que se chegue, nós temos que ter a proficiência técnica daquilo. Entender daquilo. Se o sistema, se as plataformas que estão aí em Singapura, que estão sendo construídas aí, por exemplo, o risco físico de vibração. Na P40, a qual eu sou lotado, e diga de passagem, foi a primeira plataforma onde se teve uma perícia, e depois de 30 anos, então, quer dizer, tem uma sala de bomba com 16 bombas. Quando a gente dobra assim, da esquina, assim, para subir, assim, o risco físico vibração, né, aquele que os trabalhadores aí no dia a dia passam e veem muitas das vezes aquela trepidação, aquela galera que, né... De britadeira e tal. Então, aquilo ali vai pelos ossos. Sim. E eu costumo, lá no aeroporto, que a gente, né, milita muito lá pelos aeroportos, que nossa categoria, né, tem gente que trabalha, mora no mundo todo. Então, a gente tem a periodicidade de estar conversando com esses trabalhadores. Um dos efeitos colaterais é a perda do libido. Aí a galera já fica preocupada e tal, entendeu? Porque a vibração, ela mexe com o sistema nervoso central. Isso. Então, assim, é muito... E os efeitos, isso com o tempo, e sobre a fisiologia do trabalhador, isso é uma coisa que nós temos que ter... Se no mercado existe sapata antivibratórias, porque nós estamos na Constituição, né? Todo esse princípio nosso da vida e tal vem na Constituição. Ações mitigadoras vem da Constituição. Se não conseguir mitigar, eliminar, aí vem as NRs. Sim. Cada um com a sua especificação. Então, quer dizer, se existe hoje no mercado tecnológico equipamentos apropriados para eliminar esse tipo de efeitos, por quê? Primeiro, a gente tenta eliminar. Não consegue, vem o EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. Depois que é o EPI, NR6, sim, a entrega que é toda e gratuita pelo empregador. E sem desconto, sem nada. Então, quer dizer, tem todo um segmento produtivo que a gente... E versa o seguinte, nós já temos no mercado EPI falsos. Sim. Eu trabalhei num setor em terra, na Petrobras, nos anos 2000. Foi uma das maneiras que eu consegui voltar a embarcar. Porque eu fiquei isolado um tempo, né? Tirado de cena e tal. Aí voltei a embarcar como? Aí a gente tinha uma galera que embarcava, uns trabalhadores só de empreiteiro, embarcava naquelas catamarã. Sei. A gente chamava de navio negreiros. Nossa. Aí nós, porque saía meia-noite, navegavam para dentro do mar na plataforma, chegava lá de madrugada e tal, os trabalhadores, já debilitados. Muitas das vezes, aquele guindasteiro subia debilitado para poder fazer o içamento dos outros trabalhadores. Nossa. Porque a gente foi entender que os barcos, as catamarãs, à época, eram incondicional com a nossa predominância de mar. O risco, né? Da predominância do mar, do vento e tal. Ou seja, a ciência da oceanografia, nós tivemos que procurar a UFRJ, outros locais, para entender isso. E aí conseguimos também, no segundo momento, banir esse transporte. Banir, entende? Que foi um avanço muito bom, porque os trabalhadores aí começaram a embarcar pelos helicópteros. Então, quer dizer, todo esse avanço tecnológico... Então, assim, deixa eu lhe perguntar. Então, olha que eu trabalho com a categoria há muito tempo e não sabia disso. Então, no começo não tinha esse embarque por... Helicópteros? Tinha, só
para a Petrobras. Entendi. E os Terceirizados, não. Iam de catamarã. Nossa, Por isso a gente chamava de navios negreiros. Nossa. E uma das fiscalizações nossas nos anos 90, a Petrobras se defendeu dizendo que não tinha... que a coordenadoria de fiscalização era aqui em São Gonçalo. Entendi. Aí o Ministério do Trabalho não podia fiscalizar porque não tinha carro. A gente vinha pegá-los para levar. Sim. Então, fazia a denúncia e ainda levá-lo. E levamos. Sim. Hoje está, se eu não me engano, é Cabo Frio, a jurisdição. A jurisdição da competência isso. Porque do até fiscalizatório. essa questão geográfica, até isso, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. A luta com os trabalhadores terceirizados, o descaso para esses trabalhadores é ainda maior do que os primeirizados, muito, né? Muito. E nós estamos num momento assim, muito importante aí do direito do trabalho, principalmente falando de pejotização, falando um montão de elementos. Mas voltando aqui para a terceirização, é um outro instituto, mas nós temos aqui um descaso ainda maior, né? Com Tanto certeza. Até mesmo da tomadora, da própria empresa que é aquela que deveria ser também guardiã e fiscalizar os contratos, tudo isso. Trabalhador, né? sem salário. A Cabiúnas agora, recente, uma empresa chamada LCD. Nossa. Não tem 2 meses, eu cheguei lá com 50 quentinhas, 100 quentinhas. Os trabalhadores pararam. Pararam o carregamento de gás de Cabiúnas. Fica aqui um abraço para todos os guerreiros. Sim. Mas eu falei com eles que eles podiam parar a Faria Lima, que o gás parar São Paulo. Para, entende? Então eles... Aquele feijão foi muito bem um almoço dos deuses, entendeu? Sim. E aí, no primeiro dia, no segundo já chegamos com os companheiros do Sem Terra, que são ali do lado, que hoje estão assentados, entendeu? Um abraço para eles também, entendeu? E por aí, eu acho que assim, a solidariedade de classe, ela é perene. E viver, olhar no outro e não saber que o trabalhador está sem salário, pô, mas ele trabalhou. A solidariedade é perene do trabalhador, da categoria. Sim. Isso é... Vamos colocar, Flavinho, isso daí como a nossa chamada do podcast, porque é... Entendeu? Lindo. Então, a gente não... eu acho que são os valores que a gente se vê no outro. Sim. Desculpa. Entende? Porque, por exemplo, hoje, em relação aos terceirizados, nós estamos aí com um projeto de lei que está sendo imputado pelo deputado Lindenberg, uma coisa e outra e tal, mas a caneta está na mão da Petrobras. Então, Sim. esses contratos novos, desmantelamento, P33, algumas outras plataformas estão sendo descomissionados. É outro nicho do mercado. Não sei se você já... Não, explica pra gente. Fica aí a dica para todos nós aí. Pode explicar. É um nicho muito importante para o mercado. Porque a mesma preocupação socioambiental para a produção é também quando vai desativar as unidades. As unidades. Então, a importância ambiental para a partida é a mesma, né? Da atividade, da plataforma, é a mesma quando você vai aposentar. Vamos dizer isso, né? Entendeu? É o mesmo cuidado quando você vai fazer os exames de acordo, tudo, entende? Sim. Então, quer dizer, esse nicho aí, ele está sendo um regramento ainda. Nós temos até um diretor nosso, o Alessandro Trindade, que... grande guerreiro, foi reintegrado agora, recentemente. Sim. Nós tivemos ele demitido no governo Temer, e um pouco do fascista. E aí ele está se especializando nisso. É o nosso consultor para esses detalhes, entendeu? Por quê? Porque no fundo, é por onde eu falo que a gente tem que estudar. Isso, não tem como. E aí os assuntos, eles são assuntos extremamente técnicos, e que exige, sim, essa visão do trabalhador. E eu falo o seguinte, na advocacia, eu estou trazendo aqui para o meu mundo, eu sou muito grata o tempo em que eu estive enquanto advogada do Sindicato dos Petroleiros. Aprendi muito, aprendi resistência. Sim. Me tornei uma advogada muito melhor. Por quê? Eu atendi
a alma do direito. Vocês me entregaram, quando eu via direito coletivo, né, quando eu olhava aquele livro de direito coletivo, eu entendi o coletivo, mas não a coletividade na sua essência, que é isso que é vivenciado aqui. Quando você diz para o terceirizado, enquanto advogado, trabalhador primeirizado, concursado, mas você diz para o terceirizado, vamos seguir em busca do seu direito, que podemos sim, podemos muito. Sim. Somos capazes, somos uma força. Então, isso é algo muito importante. Para o quê? Para melhorar. Para que nós possamos ter uma sociedade mais justa. Justa, igualitária, de fato. Com uma entrega e com uma proteção. E no nosso podcast hoje aqui nós estamos trazendo algo que é inegociável, é a saúde do trabalhador, é o meio ambiente, é o quanto nós podemos reivindicar, olhar para isso e suscitar à empresa esse direito que não é... Sim. Que não deveria nem ser... É demais. Mitigado. É demais porque os trabalhadores de hotelaria também, fica aqui meu abraço especificamente para todos, né? Mas especificamente há pouco tempo também fizeram uma luta. Aí começaram a servir só ovos e tinha tudo para servir. Mas eles, pela luta deles, em reivindicação a salários, plano de saúde, e que foram cortados e tal, eles se organizaram. E aí o sindicato deles também, a gente deu um apoio, apesar de não representá-los, mas a gente tem essa questão do sindicato cidadão, né? Sim. Então a gente tem desse apoio. E os caras, e cada vez mais a coisa foi... Como foi esse movimento? Nos conta aí, achei curioso. O caldo foi gostoso, porque o que acontece? Os trabalhadores Petrobras, infelizmente, há alguns trabalhadores crachá verde que se acham. Sim. Que se acham. São os primeirizados, são os contratados diretos. Entendeu? Que se acham, e aí isso maltrata a gente do ponto de vista que o cara, ele está lá como supervisão, está lá como gerente, ele está, entende? Agora, vamos humanizar. As quadras de futebol, por exemplo, quando a gente conseguiu, viraram tudo deck de carga. Sim. Cadê? Não tinha. Aí a gente lutou para voltar. As internet, a gente lutou... Tudo isso em plataforma, gente. Ele está falando do mundo em plataforma, né? Eu, quando fiz direito, do 2000 a 2005, não tinha internet. Não existia internet nas unidades. Né? Aí, quer dizer, mas eu tinha rede de apoio que nem o Osama tinha. Entendeu? As matérias chegavam para mim. Entendeu? Então, quer dizer, a gente se virava nos 30. Sempre a coletividade. Entendeu? Com certeza. E é isso. Entendeu? E você conseguiu fazer a faculdade embarcada. Graças a Deus. Então, quer dizer, e oriento a todos que o limite é... Não tem limite. Se a gente não conseguir chegar ao céu, bota uma placa. É difícil. É difícil, né? Entendeu? Me fala, o que você deixaria aqui hoje aqui nesse nosso podcast, aqui na nossa fala boa, como diz, né, nessa prosa boa aqui do trabalhador. Nessa resenha boa. Sextou, né? Sextou aqui nessa resenha boa. O que você falaria aí para o trabalhador hoje? Eu vou fazer 3 perguntas. Para o trabalhador embarcado hoje. Ele está lá na P40. Isso. E você está aqui fora, veio de Brasília agora, sobre a fala de aposentadoria especial, numa percepção dessa luta. O que você falaria para aquele trabalhador lá na plataforma, assim, qual conselho você daria para ele? Luta e resistência. E conheça do seu acordo coletivo, conheça dos seus direitos e se organize. Entende? Porque a nossa categoria ela é atípica. Na plataforma, acabou o turno, a gente conversa, faz isso, as dificuldades estão ali, vamos resolver. Agora, botou o pé no aeroporto, você mora na Bahia, o outro mora no Rio Grande do Norte, um abraço para todos, o outro mora no Paraná, o outro mora em quiçá no mundo. Então, quer dizer, aí essa força é dissipada. É dissipada. Por exemplo, essa ida para Brasília. É 0800. O sindicato representa os trabalhadores, que a filiação é o direito constitucional. Nós vamos trazer à tona isso, né? Então é muito importante. Porque a terceirização, quando chega, ela chega também com a pejotização e um sindicalismo que faz de conta que o empregador que escolheu, Sim. no meio daquela maçaroca de documento, como é que é feito o demissional? Como mudou o contrato? Aí tudo bem com você? Teve algum problema? Tosse aí, tá tranquilo? Ou seja, o
trabalhador precisando trabalhar, não tive problema nenhum. Por exemplo, nessa situação da P52, por exemplo, qual a nossa orientação? Que os trabalhadores procurem enfermaria. Questão psicossocial, questão psicológica deles. Sim. Como é que cada um ali passou por um momento, não está podendo ligar para casa, não pôde desembarcar. Porque eles passaram por esse momento de estresse total, né? De um acidente de grandes proporções, né? Na possibilidade de um acidente de grandes proporções. E nós hoje, o estresse na condição do burnout, ao extremo, já é reconhecido como doença ocupacional. Doença ocupacional. Então, quer dizer, como é que prova isso? E eu falo o seguinte, em confinamento, o trabalhador em confinamento, ele é potencializado no adoecimento. Por quê? Porque quando eu tô aqui, tô no estúdio, aconteceu algo que tô trabalhando aqui, né? Vamos dar um exemplo. Sim. E aí eu vou para casa, converso, sair dessa ambiência. Quando você tá em confinamento, lá 14 dias, lá direto, você não tem... Então você vive essa constância do adoecimento de uma forma muito mais intensa. Eu peguei uma trabalhadora, moça de Convés uma vez, que trabalhava embarcada, né? Moça de Convés, embarcada 30 dias, tinha viagens em águas internacionais, 30 dias, e ela sofreu um assédio dentro do navio. E ela falou, doutora, eu adoeci muito mais, porque eu imaginei, vão me jogar do navio. Sim. Vão me jogar do navio. Tudo pode acontecer. Vão me jogar do navio. Porque ela está isolada, está no momento de se sentindo desprotegida, e ela não tem ela não retorna. Ela está ali por muito mais tempo. Então, assim, é algo que tem que ser observado, e muitas das vezes, Luiz Carlos, pelo próprio perito do INSS. Sim. Ele não percebe qual é a ambiência desse trabalhador. Mas um trabalhador que fique 14 dias num lugar que, né, na verdade, vem agredir a saúde mental, é diferente de um trabalhador que trabalha 8 horas por dia. Com certeza. Totalmente diferente. Nós tivemos agora. Isso é uma coisa que nós, enquanto categorias, nós estamos utilizando esse podcast aqui para fazer efetivamente esse pensamento. Esse chamamento. Isso aí. Uma outra coisa que eu quero lhe falar. Ruído é uma outra coisa que nós temos aí como exposição de tempo especial, o trabalhador como um todo. Ora, um trabalhador que trabalha 8 horas é diferente de um que trabalha 12. Com certeza. Na exposição do ruído. E sem contar que ele está ainda na mesma ambiência, com vibração, com todos aqueles agentes, tudo isso. Então, assim, eu acho que é uma luta ainda que nós temos ainda que traçar de uma forma muito intensa. Quando eu vejo, tipo assim, algumas... eu lembro quando teve o anexo 2 da NR30. Sim. E nós tivemos lá uma normalização de algumas coisas. A questão da quadra, a questão do tempo agora com a NR37, o tempo de resgate do o helicóptero aeromédico está escrito também ali. Na NR. Então, quer dizer, isso tudo teve um gerente lá que uma vez olhou algumas coisas que a gente conseguiu na luta. Isso aqui está aparecendo, isso aqui tem a sua cara. Eu falei, não, isso aqui tem a cara dos trabalhadores. Sim, não é, da necessidade. Entende? E da entrega. Porque hoje, né? por exemplo, e aí fica uma dica, por exemplo, o tempo de resgate hoje é 40 e poucos minutos. Quando a gente faz os cursos de primeiros socorros, uma pessoa para ser... Por exemplo, nós sempre reivindicamos um médico por plataforma e não conseguimos. Aí tem o técnico de enfermagem, tem os enfermeiros, aí começa a ter aquela cotização, proporção, né? Por exemplo, o técnico de segurança era 1 para 99. Nós conseguimos mudar 1 para 50. Tudo isso está na NR, tá, gente? É tudo muita luta, tá? Aí aumentamos, conseguimos diminuir o coeficiente para aumentar os profissionais, mas não aumentamos a segurança. Porque burocratizaram o trabalho deles cada vez mais, entende? Então fica aqui essa dinâmica de que, mas vai botar o médico? Se salvar uma vida, não tem preço. Não tem. Então, assim, a gente viaja muito nas ideias. Por exemplo, por que não um barco desse da Marinha, um barco desse novo, tal, projetado, que seja, de resgate lá dentro? Porque nós estamos falando de 5 mil trabalhadores lá agora, atual. São 5 mil. Hoje na bacia hoje embarcado tem umas 5 mil trabalhadores. 5 mil trabalhadores. E para salvar um? E se o tempo ficar... Então, se você já decolar de lá, você já ganha quantos minutos, dependendo da região? Sim. Tem voos aí que, dependendo, é mais de hora. Sim. Então, eu acho assim,
Sou favorável à tecnologia, à dinâmica, à proficiência técnica, à requalificação dos trabalhadores, agora, com responsabilidade socioambiental, respeitando o trabalhador, respeitando as organizações sindicais, coisa que a Petrobras não respeita. Agora mesmo nós estamos em campanha salarial, ela está rasgando o acordo coletivo e nós estamos chamando os trabalhadores para a luta. Sim. E vai ter luta. Sim. E sem luta não há resistência e não há vitória. E me fala aí, 20 anos do Sindipetro NF. Esse aqui foi os 20 anos, né? E tem uma frase muito ícona. Humilde sempre, humilhado jamais. Boa. Isso foi do meu pai. E aqui conta um pouco da história, mas esse... vamos fazer ano que vem 30, né? 30. Esse aqui foi dos 20. Esse aí foi de 20 anos, né? A capa é uma capa com vários trabalhadores em assembleias. E aqui tem a nossa trajetória, eu trouxe aqui como um pouco da recordação para a gente deixar aí para... Eu trouxe aqui, né, que esse compilado aqui, né, de emoções, de lutas, né, de 20 anos, mas como ele bem falou aqui, né, do Sindipetro NF 95, né? Isso. Então, 2025 nós temos aí 30 anos de luta, esse daí foi um compilado de 20 e já está, com certeza, já deve estar saindo aí feito. Haja coração, haja coração. E haja coração aí, é isso tantas aí, só vivências, tem a agradecer. Né? Agradecer aí. E a contribuição, né? Foram muitas emoções dentro, com certeza, né, dentro do Norte Fluminense, entre, né, coisas muito boas, outros momentos tristes, né, nós, né, como acidente lá da P36, sim, né, que foi emblemática para todo o país. Ia nas greves, né, quando meu filho de 8 anos estava operado, sim, e eu na greve. Em 95, que foram 32 dias, depois do 20º, acho, 15 dias, a gente ficou 21 dias, foi 21, foi no 13º, por aí. A gente dormia em um lugar, amanhecia no outro, porque nós estávamos descumprindo a ordem judicial, né, aquela coisa toda e tal, ou seja, todo mundo tem muita história, só tem a agradecer aos que lutaram e estão de ombro a ombro com a gente e vamos continuar. Então, vamos continuar. Eu acho que isso daí, essa nosso bate-papo, nossa resenha, como uma resenha de sexta-feira, falando sobre o movimento sindical, sobre o petroleiro, sobre as expectativas, sobre as emoções, sobre as vivências. Isso é um pouco de proximidade com o trabalhador, um pouco de fala com a sociedade, para que entenda um pouco. Quando fala, olha, tem campo de futebol, tem campo, tem uma quadra, mas também tem esse risco, né, que pode ocorrer, porque as pessoas não têm noção da proporção de um risco dentro de uma plataforma, dentro de uma refinaria de petróleo. Eu sempre costumo dizer nas sustentações orais aqui no tribunal, e como um todo, né, que fala, é gente perigoso, não tem nem dúvida, até porque eu falo sempre isso, às vezes, quando tenho oportunidade aqui no TRF2, que eu estive como advogada do Sindicato dos Petroleiros, dos Trabalhadores da Reduc, uma refinaria aqui no estado do Rio de Janeiro, fala o seguinte, olha, se acontecer uma explosão, não sobra nem aeroporto internacional. Sim. Não tem. Então, isso. Assim, eu estou falando aqui de uma empresa com risco de grau 4. Isso. Não, aí que tá. Aí quando a gente vê os documentos oficiais para com o fisco, grau 1, grau 2, entende? Um botijão de gás, quando estoura, o botijão da casa de residencial desse pequeno, são 13 quilos. Nós trabalhamos com pressões de 190 a 250 quilos assim, ó, como eu estou aqui. A gente passa, entende? Então, quer dizer, não sobra nada. Sobra nada. Entende? Eu acho que a nossa preocupação com a sociedade, com a nossa responsabilidade, que uma coisa o petroleiro tem, é sangue nas veias e petróleo também. Entendeu? Excelente, excelente. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Obrigada pelo grande ensinamento. Aprendi muito sobre benzeno aqui, ó, da Comissão Nacional do Benzeno. Com certeza. A minha advocacia, eu acho que a minha paixão e tudo isso veio nutrida com
muita luta de Com vocês, certeza. com muito empenho, e vocês me entregaram, assim, muito conhecimento e nós vamos sempre transmutando isso, né, de uma forma muito própria. Isso aí. Isso apropriando, chamando, né, os trabalhadores para o autoconhecimento daqueles riscos, Sim. que é importante. Ninguém é melhor do que eles, né, do que nós. E dia 10 de novembro nós estamos em Brasília, de novo com a audiência pública no Senado, com o senador Paulo Paim, está convocando. E aí fica também, se tiver... Fica o convite aqui. Vou até deixar o convite lá agora, lá na minha rede social. Ótimo, pode fazer o convite aí para os trabalhadores. Dia 10 pode procurar o sindicato, que nós vamos viabilizar transporte. Costumo dizer, é dinheiro do trabalhador na luta do trabalhador. É isso. Vamos para cima. Vamos para cima. Nunca foi fácil. Nunca foi. Nunca foi. E as construções sempre foram permanentes e constantes. Com muita luta, com muito empenho, conhecimento, diálogo. E com todo... O conhecimento liberta, né? Já o conhecimento liberta. Paulo Freire. Como dizia Paulo Freire. Amém. Muito obrigada. Um grande abraço, meu companheiro e amigo. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grande prazer.